Olá, meu querido, como você está? Tudo bem? Bom, me chamo Eliel Matos, eu sou daqui de Bauru, interior de São Paulo, e eu tenho uma palavra maravilhosa para o seu coração. Nós iremos aqui eu quero ler com você e discutir aqui sobre João capítulo 3, o verso 16. Às vezes você aí fala, poxa, mas é um texto tão conhecido, mas é maravilhoso, e entender o que ele quer dizer aqui, o que ele quer nos ensinar, tá? E todas as versões bíblicas que eu for ler aqui, todos os textos bíblicos que eu vou comentar, eu vou ler na versão NTLH, uma versão bem recente, para que você possa entender, aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Então vamos ao texto, João 3,16, que nos diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Olha só que maravilhoso, Deus deu o seu único filho. Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Você acha que eu ia dar os meus filhos para morrer por alguém? Jamais. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que deu o seu único filho para morrer por nós. E você logo de cara pode se perguntar assim, tá bom, Eliel, mas quem é ele? Né? Que história é essa? Né? Quem que é o Filho de Deus que morreu por mim? E a segunda pergunta que você pode se fazer é, mas morrer do quê? Como assim morrer? Como assim ter vida eterna? Do que você está falando? Que história é essa? Bom, eu vou responder as suas 2 perguntas. Primeiramente, eu quero te falar que Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Jesus é o Filho de Deus que morreu por nós, né? Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Olha só que interessante, Mateus 3,16 nos fala que Jesus, logo que foi batizado, Jesus saiu das águas. E ali o Espírito Santo desceu sobre ele. E no verso 17 de Mateus 3,17 nos diz assim, que do céu veio uma voz que disse, este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Olha só que maravilhoso, o próprio Deus em Mateus 3,17, ali o céu se abre e ali o próprio Deus fala, olha, Jesus, este é o meu filho querido que me dá muito prazer, entendeu? Então, por isso, nós precisamos crer na palavra, crer nos textos bíblicos, crer que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para morrer por nós. Isso é maravilhoso. E a segunda pergunta que você pode estar aí pensando dentro desse contexto, nos livrar da morte? Mas que morte é essa? Morte eterna? O que é isso? Para isso, nós precisamos voltar lá em Gênesis, o livro do começo, né? O livro do início, Gênesis, para que então você possa entender do que Jesus tem que nos livrar, do que Jesus nos livrou, que morte é essa que Jesus nos livrou, tá? E ali nós sabemos que em Gênesis, ali ele conta como Deus criou o mundo e logo no capítulo 3 ele fala da queda do homem. Ele fala como o homem desobedeceu a Deus, né? Ali no jardim, Deus ele fez um jardim maravilhoso ali na região do Éden, né? Para que o homem pudesse viver, e ali ele colocou o homem com tudo que tinha do bom e do melhor, um jardim maravilhoso, o homem podia ficar ali tranquilo, né? Porém ali no jardim tinha uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Que Deus disse ao homem, olha, você pode comer de todos os frutos desse jardim, porém essa árvore aqui você não pode comer o fruto dela, né? Porque se você comer, aí sim você vai morrer. E você pode estar se perguntando, tá, Eliel, tudo bem, mas algo que não estou entendendo. Se Deus ele fez um jardim maravilhoso, se todos os frutos que tinha ali a gente podia comer, Adão podia comer, mas por que Deus resolveu colocar uma árvore que ele não podia comer? Olha só como Deus é maravilhoso. Ele colocou essa árvore lá para que o homem pudesse escolher. Para que o homem pudesse escolher comer ou não, obedecer ou desobedecer. Entendeu? Deus fala ali para o homem, olha, se você comer o fruto dessa árvore vai acontecer isso. Mas é um direito, você tem o livre-arbítrio, você pode escolher. Imagina que se Deus não colocasse aquela árvore ali, você poderia dizer, pô, que Deus tirano, né? Ele já colocou a árvore ali para que eu não comesse, para que eu não pudesse decidir aquilo que eu queria fazer. Aí seria um Deus tirano, mas ele é tão maravilhoso que ele colocou ali, olha Adão, você pode escolher. O bom é que você não coma, porque se você comer você vai morrer, mas é um direito seu, a árvore está aí, entendeu? Entenda que Deus ele não quer que você creia ou que você adore por obrigação. Ele quer que você faça isso com amor, ele quer que você conheça, que você o adore, eu quero adorar a Deus porque eu o amo e porque eu sirvo
Aliás, um dos significados da palavra adorar é servir. Né? Então eu quero servir a esse Deus porque eu amo, é uma escolha minha, é um desejo meu. Eu quero fazer isso porque eu reconheço o quão Ele é maravilhoso, o quão Ele é bondoso, o quão Ele é tão bondoso que enviou seu Filho, o quão Ele é maravilhoso, o quanto que Ele me ama e por isso eu quero amá-lo. Entende? É uma escolha que eu faço. Até é interessante que lá em Deuteronômio, capítulo 28, depois você leia lá, ali Deus ele fala ali, olha, esses são os mandamentos. Se você andar dessa forma, você vai ser abençoado, você vai enriquecer, tudo que você fizer vai ser abençoado. Porém, se você não seguir esses mandamentos, tudo que é ruim vai acontecer com você. Está lá em Deuteronômio 28, entendeu? E é interessante que no final ele fala assim, olha, hoje eu coloco sobre vocês, eu coloco aqui na frente de vocês a vida ou a morte. E vocês é que vão escolher. Ele ainda fala assim, poxa, escolha a vida, escolha o que é bom, escolha ser feliz, escolha me servir que eu vou te abençoar, escolha fazer aquilo que é bom, não viver conforme os conceitos da sua carne caída, né? Não viva conforme aquilo que vai te trazer destruição. Por isso que lá em Romanos 12:2, né? Paulo ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos a sua mente, né, para viver o que é bom, o que é perfeito, o que é a vontade de Deus. Olha só como Deus é maravilhoso, por isso Ele colocou essa árvore no jardim. Mas voltando aqui em Gênesis, voltando no jardim, na queda, na desobediência do homem, o homem comeu o fruto. E ali, quando o homem comeu o fruto, ele foi automaticamente desconfigurado, ele foi desconectado. Todos nós fomos desconectados. Né, em 4 etapas, olha só. Primeiro nós fomos desconectados da criação. Em Gênesis 3:7 ali ele fala que após o homem comer o fruto proibido, o homem e a mulher perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira para esconder a nudez. Olha só, né? O que a gente vê hoje, né? Após o pecado, após essa desconexão com a criação, o homem foi lá, opa, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar essa folha aqui, deixa eu fazer aquilo que Deus criou tão bonito, para esconder a minha nudez, para esconder o meu pecado. Não é isso que acontece hoje. Hoje nós vemos esse consumismo desenfreado. O homem, ele não é mais mordomo da criação. Ele está destruindo a criação, sempre tentando criar algo que possa te satisfazer, mas de uma forma que não é a vontade de Deus. De uma forma que não foi essa a forma como Deus criou. Entendeu? Isso acontece por conta dessa desconexão com a criação. Segunda etapa, o homem foi desconectado com Deus. Olha lá, Gênesis 3:8 nos diz assim, ao ouvirem a voz de Deus, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Eles se esconderam da presença de Deus. A Bíblia fala que todo dia no final, no virar, né, Deus ele via ali para conversar com o homem, para ter um relacionamento com o homem. Mas por conta ali do pecado, da desobediência, o homem teve um sentimento e ele fugiu, ele se escondeu de Deus, se desconectou com Deus, não queria estar com Deus, né? E o terceiro ponto o homem se desconectou de si mesmo, né? Ali em Gênesis 3:10 fala que quando Deus se dirige ao homem, o homem diz que ele ficou com medo e por isso ele se escondeu de Deus. Ali o homem começou a ter sentimentos que ele não tinha antes. Né? Até Paulo ele fala a Timóteo, olha, Deus ele não nos deu um sentimento de medo, mas sim de ousadia. E olha só, aqui após o pecado, após o homem ser desconectado, ele começou a ter sentimentos que nós temos hoje, que não vêm da parte de Deus. Como o medo, às vezes a ira, a inveja, são sentimentos da carne, entendeu? São ali por conta dessa queda, dessa desconexão, nós começamos a ter sentimentos que não vêm da parte de Deus, e sim fruto dessa queda, do pecado do homem. E o quarto ponto, para a gente finalizar essa parte, o homem se desconectou um do outro. Em Gênesis 3:12 ali ele fala que após o homem comer o fruto e quando Deus está ali falando com ele, ele já culpa a mulher. Olha, foi a mulher que você me deu, por conta dela que eu comi o fruto. Né? E às vezes a gente quer jogar a culpa no nosso filho, no nosso patrão, na nossa esposa, todo mundo é culpado, menos eu. Né? Às vezes nós somos assim,
E tudo isso por conta dessa desconexão. Por isso, em Romanos, capítulo 5, no verso 12, Paulo ele ensina que por um só homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte. E aí sim vem a morte eterna. Por conta do pecado, vem a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E em Romanos 6:23, o próprio Paulo ele fala, olha, que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte, é essa morte eterna, a desconexão, não reconhecer o que Deus fez, não reconhecer o amor de Deus, estar totalmente desconexo dessas 4 etapas que eu citei aqui, né? Essa é a consequência do pecado, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de quem? Através de Cristo Jesus. Olha que lindo, que maravilhoso. Em Romanos 3:23 ele fala que todos pecaram. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, né? Mas através de Cristo, através de Jesus Cristo, nós somos conectados novamente através do sacrifício dele, ali na cruz, onde ele se entregou por nós, nós somos conectados. Interessante que Isaías, há 600, 700 anos antes de Cristo, né, ele fala sobre Jesus lá, ó, em Isaías 53:4, ele fala que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Né? E no verso 5 ele fala, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus Cristo. Né? E todos nós andávamos desgarrados como uma ovelha, mas ele fez cair sobre ele, sobre Jesus Cristo, todos os pecados, todos os nossos pecados caiu sobre Jesus Cristo. E por isso, hoje nós podemos ser conectados. E por isso hoje nós podemos ter a vida eterna. Olha só como Deus nos ama, que enviou o seu único Filho. Então eu te convido nesse momento que você faça uma oração aqui comigo, crendo e reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. Por isso, repita essas palavras assim comigo. Senhor Jesus, reconheço que você é o Filho de Deus e veio a este mundo para livrar-me do pecado, para nos livrar do pecado. Creio que você morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e vive para sempre. Que Deus possa te abençoar, querido. Que palavra maravilhosa! Como Deus é maravilhoso! Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado para nos livrar dos nossos pecados. Que Deus te abençoe. Até mais!